Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma aula da série Tudo sobre o Light Steel Frame. E essa é uma aula que eu venho prometendo alguns vídeos, quem está acompanhando aí, falando alguns vídeos que eu vou trazer um comparativo de custos de paredes de light steel frame, que eu muito falo sobre a importância de fazer um estudo de viabilidade, de entender primeiramente o que você quer para sua casa, se você quer mais conforto térmico, se você quer mais isolamento acústico, ou se você quer só a velocidade do steel frame. É muito importante você entender que tem diferentes tipologias de parede para a gente trabalhar no light steel frame. Também é um complemento de quando eu falo ali do perigo de você querer sair comprando kits de materiais em lojas que trabalham com steel frame, que cada empresa vai te oferecer uma coisa, e às vezes você está olhando só a última linha, que é o custo final ali, e você não está comparando realmente o que a gente fala de maçã com maçã, banana com banana, porque cada empresa às vezes está te passando uma tipologia de parede diferente, porque você não passou as premissas para eles de porque o seu projeto arquitetônico foi básico, não foi feito um projeto pro steel frame, e aí cada empresa simplesmente orça daquilo que ela trabalha normalmente ali, e nem sempre é aquilo que você precisa, nem sempre é aquilo que é o melhor para sua casa, nem sempre é aquilo que vai realmente trazer qualidade e durabilidade para sua construção. Quem vem acompanhando o canal sabe que a gente vem batendo bastante nessa tecla, a importância da gente pensar as construções para qualidade e para durabilidade. E para isso a gente precisa ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Então, projeto com especificação dos materiais corretos para o light steel frame de acordo com a sua construção, de acordo com o que você espera para a sua construção. E aí sim você vai ter ali uma especificação de materiais e aí você vai entrar em negociações, aí sim você vai entrar em orçamento com as empresas, porque aí você vai orçar a mesma coisa em várias empresas, aí você vai conseguir negociar preço. Agora, a partir do momento que não tem nada definido e a gente sai orçando, cada um orça de um jeito. E tem empresa. E assim, eu falo por mim, aqui a gente tem não tem tanto tempo assim de trabalho, né? Mas temos 5 anos e já foi suficiente para a gente entender muitas coisas e aprender muitas coisas. E quando a gente vai entendendo essa questão da precificação, entra nisso também. Lá no começo a gente tinha uma noção quase zero de precificação. Então a gente precificava realmente de uma forma genérica. E aí agora que a gente vai entendendo, vai buscando entender mais, a gente entende a importância de que precisa de estar definidas as coisas. Como que eu vou orçar uma execução se eu não sei o que eu vou executar? Eu estou orçando uma casca. Essa casca pode ser feita de várias maneiras. Então é muito importante a gente fazer os processos na ordem correta e definir aquilo que a gente realmente quer para orçar o que é que tem que ser orçado, para orçar de forma igual todos os materiais, todos os serviços de execução, e aí você vai ter o controle. É simplesmente, gente, a gente organizar o momento de fazer cada coisa. Então, se a gente faz os projetos com todas as especificações corretamente, a gente tem nas mãos todo o controle da obra, porque depois para chegar para o orçamento, você vai fazer tudo isso. E aí a gente, às vezes as pessoas sempre ficam nessa de, mas eu preciso de saber, né, quanto que eu vou custar. Não é isso. Você já sabe quanto que você pode investir. Então é você pegar o quanto você pode investir e fazer o caminho inverso. Fazer um projeto para o quanto você quer investir, de acordo com as características do seu terreno, de acordo com as características do seu projeto. A gente tem que parar de querer atropelar as coisas, de fazer projeto e ficar buscando o número que você tem. Normalmente isso é o grande problema da maior parte das obras. Então precisa pegar o que você tem, é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões e fazer o caminho inverso. E aí, esse caminho inverso a gente faz com o estudo de viabilidade. E a partir do estudo de viabilidade a gente vai definindo onde que está discrepando, está tendo discrepância de valor no seu orçamento, ou às vezes o seu orçamento até com folga, que o seu projeto ficou simplificado, então onde você pode investir mais. Então tudo isso vai te dar parâmetro. Mas isso só é possível, gente, se fizer um levantamento das informações do projeto, que fizer esse estudo de viabilidade. As pessoas chegam para a gente querendo orçamento de obra e é bem complicado. Você fica pulando de galho em galho, uma pessoa te fala um número, outra pessoa te fala outro número. Às vezes uma pessoa fala que é um número que
e considerando obra completa, mas às vezes essa interpretação de obra completa para construtor é uma casca de casa e não deixa de ser obra completa, mas o seu projeto tem mais um monte de fatores, de terreno, de, de terreno como muro, como paisagismo, você tem acabamento de marcenaria, você tem uns acabamentos diferenciados no projeto, que às vezes esse obra completa também não inclui. Então, assim, são muitos detalhes que só tendo realmente um estudo de viabilidade, eu acho que assim, eu penso que as obras precisam de virar igual licitação. Licitação como que é? E obras comerciais, obras grandes, assim, que a gente entra em negociação de obra grande, também funciona dessa forma. Um departamento faz todo, tem lá todos os projetos, aí fazem os projetos completos, aí um departamento vai, faz um levantamento de quantitativo de todos e faz um orçamento base. A partir disso, desses números, aí sim o governo, quem tiver a empresa que estiver licitando a obra, passa esse levantamento, essa planilha já, e o pessoal coloca simplesmente o custo ali do serviço, porque já tem levantado, já tem todas as informações corretamente como vão ser, e aí você compara orçamento com orçamento. Aí sim dá para você comparar a última linha lá e definir talvez pelo mais baixo, porque você já passou todos os parâmetros da obra para essas pessoas orçarem. Agora a gente fica num mundo que, tipo, as pessoas passam um projeto básico e eu vou confessar, ninguém para olhar todos os detalhes. O que todo mundo para fazer é levanta, pega a área ali, pega o número generalizado, usa os dados das obras e põe a casca da casa. Aquele valor para fazer a casca, porque não vai mudar. O valor da casca vai mudar poucos detalhes, então utiliza dados de outra obra. Mas ninguém vai parar para fazer um levantamento detalhado para simplesmente passar uma proposta. É muito difícil isso acontecer. Então a gente precisa de ficar muito atento quanto a isso. A gente precisa mudar essa forma de planejar as construções, entender que etapas precisam de ser feitas se a gente realmente quer ter controle do investimento, se a gente realmente quer fazer as coisas bem feitas. E, gente, eu falo isso aqui, eu já falei. Eu falo para que todos entendam e não precisa contratar a Vika para tudo. Tem mais um monte de gente que faz estudo de viabilidade financeira. Se todo mundo que acompanha, batemos aí os 600 inscritos, vamos supor, se todo mundo que segue a gente quisesse contratar, a gente não conseguiria. O número de internet parece até um número pequeno, mas se a gente olhar para pessoas, são muitas pessoas, a gente não conseguiria atender. Então, assim, é realmente algo que eu estou querendo explicar para vocês, a importância de fazer essa contratação para realmente ter controle, para realmente saber como que estão os custos da sua obra e parar de ficar pegando números genéricos de uma empresa em outra e às vezes a que te passa o número mais caro você acha que ela está louca, mas às vezes ela simplesmente está te passando o número real, considerando tudo da sua casa. E a outra que você acha que vai ficar, é impossível ficar e você está ali se iludindo com aquele valor. E aí no meio da obra você vai descobrir que tem mais valor para investir. Às vezes chega gente para mim aqui, ó, que é investidor e tem esse problema de não comparar as coisas da forma correta, de se enganar achando que vai construir por números, pensando no valor de venda, assim, não podemos. Obra não leva desaforo, obra tem muito investimento às vezes que fica escondido esses levantamentos superficiais, então a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Então, falado isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo, chega no final primeiro, depois você curte, né, para ver se realmente gostou do vídeo, curta esse vídeo para ajudar a gente chegar a mais pessoas, comente o que eu falei até agora, se faz sentido para você ou não, se você está planejando construir, gente, se quiser a gente, se quiser não, uma primeira reunião é gratuita, a gente tem uma primeira reunião de 30 minutos para eu te explicar exatamente todos esses detalhes sobre viabilidade. Então, assim, pensem sobre isso, entrem em contato e vamos ter pelo menos essa primeira conversa que com certeza vai ajudar vocês. Então, comentem também o que vocês achou desse primeiro comentário e vamos agora para o assunto desse vídeo, especificamente. Então, falado tudo isso, eu quero te mostrar a diferença aqui quando a gente fala de paredes. Eu criei desempenhos, eu fiz o cálculo aqui de desempenhos de resistência térmica das paredes. Então eu comecei com paredes de alvenaria de 9 centímetros, de 14 centímetros e de 19 centímetros.
Fiz algumas composições de steel frame. Temos várias composições de steel frame. Eu fiz a composição da Glassrock, famosa placa, que muita gente está usando aí, simplesmente ela como material final da parede. Já tive vídeo aqui falando sobre isso, que os mais estudiosos, as pessoas mais técnicas realmente do steel frame não aprovam isso, e eu tô nessa linha que não aprovo utilizar só a Glassrock como acabamento de uma parede. A cimentícia também, ela só ela ali com membrana e a cimentícia. Um plywood ou OSB com a cimentícia e membrana, isso para fachada. E uma fachada no sistema AFES. E uma fachada no sistema AFES. Então isso a gente fez, deixa eu pegar aqui, para a parte externa. E aí para a parte interna eu alterei para a placa, tanto a placa de gesso comum, tanto a placa Performa, que é uma placa de gesso com melhor desempenho, para a gente ver a diferença das duas em relação a custo e desempenho. E para a parte de isolamento, a gente utilizou os 4 tipos de isolamento: lã de PET, lã de vidro, lã de rocha e a espuma de poliuretano, que eu esqueci de pegar. Mas vocês já viram aí nos outros vídeos a espuma de poliuretano também. Então a gente variou esses 4 tipos de lã, 3 tipologias de parede diferentes, de fachada, e 2 materiais de fechamento interno. Então vocês vão ver aqui a quantidade de variações que a gente pode ter. E além disso, eu também variei espessura da parede, porque a gente pode ter um perfil de 90, um perfil de 140 e um perfil de 200. Então, falando de desempenho térmico, isso traz alteração também, às vezes na parede ali, porque você está aumentando a espessura da parede, aumenta a camada de ar, às vezes você precisa aumentar a camada de isolamento ali da parede, né, porque vai ter um vazio. Então, tudo isso são análises que precisam ser feitas. Então, eu fiz aqui de uma forma mais genérica, mas que com certeza se aproxima bem da realidade, se a gente for calcular para um caso real, para uma casa real, porque a gente sempre precisa de calcular para um caso real, analisar as situações reais ali da obra. Então, deixa eu abrir aqui. Só para vocês verem, tirando aqui as 3 de alvenaria, olha só de steel frame quantas variações que a gente tem. De 101 menos 5, 96 variações de composição de parede. Isso que eu fiz só desses materiais. A gente ainda tem mais N marcas, outras formas que a gente pode fazer essa composição. Então, sim, gente, entende a importância de fazer as coisas direito, de fazer projeto, de fazer a especificação correta e depois orçar a obra? E quando eu falo projeto, não é um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico tem só o layout ali, tem a volumetria da sua casa. É um projeto para o steel frame, é um projeto definindo o que você quer dos materiais de steel frame. Como deveria ser para a alvenaria também. A alvenaria, quem constrói a alvenaria não deveria ser simplesmente fazer uma parede ali de 15 centímetros, né, que é o que é aprendido na faculdade, e levar para o projeto, e depois, quando descobre a estrutura, aí às vezes engrossa a parede ali para não ficar um pilar à mostra. Não! Já deveria ser feito um projeto de paredes também, um projeto da envoltória da casa, cobertura, parede, esquadria, definir qual que é a espessura que precisaria de ficar para essa parede para ter o conforto térmico adequado para aquela casa. Então a gente precisa parar para pensar antes. E aí a partir disso, o pessoal da alvenaria vai chegar lá também. Você orçou, você considerou o projeto ali corretamente, e aí vai orçar. A parede tem 19 centímetros, a parede tem 14, tem 11. Aí você vai definir posteriormente. E aí você vai orçar igualmente o seu projeto, mas um projeto que foi pensado para aquilo que você quer. E não coisas genéricas.
Gente, é um investimento tão alto pra gente ficar pensando em coisas genéricas. Não dá, não dá. Não vou ficar batendo aqui no martelão. Vamos pro que interessa. Então, começando aqui, alvenaria tijolo de 11,5. Então a gente chega num valor de parede de R$ 75,89 por metro quadrado de parede, 14 centímetros 79, tijolo 19 centímetros 88. E aí a gente vem para resistência térmica, 0,384. Lembrando que quanto maior essa resistência térmica, mais isolante é essa parede. Então, isolante é aquela mesma ideia de uma caixa de isopor, do copinho Stanley ali, é que você vai ter uma temperatura no ambiente de uma forma e como essa parede é mais isolante, ela vai manter essa temperatura. E aí entra a estratégia de projeto, é sempre importante, às vezes as pessoas confundem isolamento térmico com conforto térmico. Não necessariamente uma casa que for isolante ela vai ter um conforto térmico. Se ela não for pensada as estratégias corretamente para o local daquela construção, ela pode ser isolante e ser desconfortável termicamente. Porque às vezes está entrando um sol por uma esquadria e aí está entrando dentro da casa e a casa está mantendo aquele calor ali. E às vezes é um período que você não quer o calor dentro dessa casa. Então a gente precisa de ter essa clareza e ter essa organização, ter esses projetos intencionais para que realmente tenha isolamento e conforto da forma correta. E aí quando a gente vem para Glass Rock, perfil de 90, land pet, GSST 12,5, R$ 320,45 por metro quadrado e a resistência térmica vai para 2,47. Nossa, Vitor, olha a diferença de preço de uma parede com a Glass Rock e de uma parede para Glass Rock. Vou construir de alvenaria mesmo, olha, parede tijolo aí de 19 centímetros, 88 e a Glass Rock 320, 45. Gente, se atentem aqui. Aqui eu levantei só custo de material. Não está incluso o custo de mão de obra. Quando a gente inclui custo de mão de obra, pode equalizar um pouquinho mais. Mas com certeza, assim, ó, sendo bem sincero, o custo do steel frame aqui, falando de metro quadrado de parede, pode ser que sim, vai ficar um pouco mais caro que de alvenaria. Só que aí a gente tem que analisar. Lembra que eu falei no primeiro vídeo de a gente comparar banana com banana? Então, olha a resistência térmica que uma parede aqui de steel frame vai estar dando, 2,47, para a que a de alvenaria vai estar dando. Vamos fazer uma conta, vamos trazer parâmetros aqui. Vou fazer a conta aqui junto com vocês. Vou jogar a calculadora para cá. Vamos pegar 2,47 e dividir por 0,488. Então a gente tem uma grandeza de resistência térmica 5 vezes maior. Agora vamos ver financeiramente quanto que essa grandeza se ela é 5 vezes também, que o sentido seria pelo menos aumentar seguindo essa proporção, né? 45 dividido por 88,16. 3,63. Então você vai investir 3,63 a mais para ter um desempenho térmico 5 vezes maior. Então aí é onde que a gente começa a entender. Se fosse para ter o mesmo desempenho com a obra de alvenaria, custaria mais caro, gente. Custaria mais caro. E isso eu estou fazendo aqui a análise de novo, só pelo material, custo de material. A gente ainda tem que incluir mão de obra, custos indiretos. Então, um andaime para fazer uma parede de steel frame fica muito menos tempo na obra do que um andaime para fazer uma parede de alvenaria. Então, é o custo que normalmente o pessoal não considera no início de obra. Então, se a gente começa a colocar todos esses fatores, na verdade a gente nem precisa de colocar só, olha aqui, ó, só com essa grandeza de número por desempenho, a gente já vê que a gente está desproporcional a comparação. Tá desproporcional. Então a gente precisa de analisar tudo isso. Além de peso, uma parede de steel frame é muito mais leve que uma parede de alvenaria. Consequentemente, a fundação é mais barata, é mais econômica, é mais simplificada. Então,
Eu quero te mostrar aqui um fator de grandeza de custo por desempenho, só para você entender que é incomparável, mas eu também quero que você pense em todos esses outros fatores. Mesmo tendo essa incompatibilidade aqui, se a gente olhar mão de obra, se a gente olhar custos indiretos, que são aluguéis de equipamentos, por exemplo, o tempo ali maior de obra, gente, não tem o que comparar. Você está comprando um produto melhor, com garantia melhor, com qualidade melhor, se bem feito, se é feito da forma corretamente. E no final, se botar na ponta da caneta todos os custos, a chance ainda é de. Já te mostrei de obra completa ainda, a chance é de ficar daquele jeito. Tem estudo de viabilidade no canal completo aí, é de você ainda ter um custo menor. Então, assim, pensem nisso. Eu trouxe os dados aqui para te mostrar de uma forma essa diferença, mas a galera aí que é ansiosa, que gosta de olhar as coisas superficiais, construção não se olha assim, gente. Construção é investimento muito alto que me dá raiva, que as pessoas às vezes se preocupam com um carro que é um valor muito menor, né, comparado ao padrão de uma casa que cada pessoa pode fazer e com o carro que ela vai comprar, mas o carro ela se preocupa muito mais com detalhes do que uma construção. Então assim, não tem comparação. Então a gente precisa estar atento a isso. E assim, aí entra os outros fatores que eu já falei em outros vídeos aqui. Eu trouxe aqui com a GlassRock porque é algo que o mercado está fazendo bastante, independente se eu aprovo ou não. Mas a gente tem os outros fatores. Aí a gente entrando aqui na especificidade do steel frame. Agora a gente vai entrar aqui nos dados totais do steel frame. A GlassRock ou a cimentícia direto, a gente tem um grande risco de acontecer pontes térmicas, a gente marcar toda a estrutura ali nas placas. Porque questões térmicas, falando bem de forma superficial, não entrando muito tecnicamente, questões térmicas por a estrutura ser de aço, colocando a placa direto, tanto a GlassRock quanto a cimentícia direto, a gente pode ter esses problemas de pontes térmicas e afetar um pouco a durabilidade da casa, a estética da casa, porque vai estar marcando ali, dependendo do padrão da casa, ninguém pode ser que não gosta. Então, precisa de várias estratégias para que isso funcione. E normalmente não funciona quando a gente entra em análises de dados mesmos para essa construção. Então, o mais eficiente para uma construção de light steel frame é a gente utilizar o sistema AFES, que ele vai impedir essas pontes térmicas, porque a gente está trazendo o isolamento para fora da parede, e além de ter outros ganhos que a gente vai mostrar aqui. Mas eu quis trazer aqui para a gente entender. Outra coisa que é até legal ver aqui é, às vezes, a gente, quando faz a arquitetura de qualquer forma, não entende o custo que está aumentando. Então, um parâmetro aqui, ó, se a gente está aumentando, por exemplo, um pé direito da casa, tirando do padrão normal e aumentando. Normalmente no steel frame, se aumentou o pé direito, passou de 3 metros, fazer só um perfil de 90 não vai ser o suficiente, porque a gente tem a questão do comprimento de flambagem dessa estrutura. Se um perfil muito fino, ele muito alto, ele vai flambar. Então a gente tem que fazer travamentos nele. E às vezes aumentar a espessura para que ele não flambe. Normalmente a gente vai ter que aumentar essa espessura do perfil. E aí quando a gente fala do steel frame, a gente vai aumentar para um perfil de 140 ou para um perfil de 200, dependendo da altura ali. Então olhem só a questão do perfil de 90 para o de 140. A gente sai aqui de 320,45 por metro quadrado e a gente vai para 484,28 por metro quadrado. Se a gente vai para o perfil de 200, a gente vai para 592,25 por metro quadrado. Então, assim, gente, é tudo custos que se a gente sai projetando de qualquer forma, a gente não se atenta para isso. Então, a gente precisa de ter atenção em relação a esses custos. Aí a gente tem a cimentícia aqui, vou pegar sempre o primeiro aqui, 304,11 por metro quadrado.
para 320,45. A cimentícia é um pouco mais barata assim que a Glass Rock. Ela está sendo difundida bastante porque é mais fácil para mão de obra. Então, às vezes, assim, a mão de obra pode cobrar um pouco mais barato se for uma placa cimentícia ou uma placa Glass Rock. Mas o ideal é que nem cobre, porque se você está assistindo meu canal, você nem vai fazer sua casa dessa forma. Você vai fazer a sua casa dessa forma aqui, com o sistema AFES. Que aí a gente tem R$ 373,89 o metro quadrado, considerando aqui lã de gesso, lã de PET e gesso comum. Ideal aqui a gente pelo menos colocar uma placa de... Se a gente está indo para um sistema AFES, a gente também colocar a placa de gesso interna com a maior desempenho. Então a gente vai aqui para R$ 389,61 por metro quadrado. Se a gente for comparar aqui só com a Glass Rock, 336. Não é uma diferença tão grande. Claro, se a gente for aumentar a quantidade da parede ali, numa metragem quadrada grande, pode fazer diferença. Mas, gente, aqui você está comprando qualidade, durabilidade para sua casa. É você fazer as coisas da forma correta. É você fazer aquilo que é o melhor para sua casa. Não tem problema. Na verdade, sim. Existe um problema, mas o fabricante da Glass Rock, o fabricante da placa cimentícia, eles dão garantia se você utilizar a placa direto ali e fizer conforme eles recomendam. É tudo questão de escolha, o que você quer para sua casa. Se você quer uma casa com melhor conforto, se você quer uma casa mais durável. Então você precisa de analisar tudo isso. E aí é quando você chega na gente, para a gente planejar, especificar corretamente, que aí a gente vai definir todos esses parâmetros, todos esses materiais para a sua casa. Só que aí entra aqui também a mesma ideia da comparação ali com a alvenaria de desempenho. Quando você vem aqui pro AFES, olha aqui, a resistência da sua parede 3.6. Aqui com a Glass Rock você está 2.52. Então, de novo, se a gente trazer a grandeza, o que aumenta de resistência térmica é maior do que o que vai aumentar de custo. Então você vai ter uma casa com uma qualidade superior à qualidade. Às vezes a gente vê assim, ó, várias, eu vou no condomínio, casas de alto padrão, mas que é um alto padrão só nos acabamentos, gente. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser alto padrão em tudo, em todas as escolhas. E quando a gente vem para o steel frame, tem o que é alto padrão. Um AFES é um alto padrão. Além de ser o mínimo recomendado, né, para realmente ter o conforto térmico, ter o conforto térmico adequado para a casa de steel frame, é também um alto padrão do steel frame. E aí você quer, vou fazer uma casa de steel frame, minha casa é de alto padrão, mas quer investir em materiais baratos para simplesmente por custo, sem olhar a qualidade, sem olhar a durabilidade. Então a gente tem que se atentar a isso nas escolhas do steel frame. E aí tem a comparação com plywood cimentícia também, que dá uma minimizada nessa questão de pontes térmicas. Ainda não é o ideal, mas é bastante utilizado também. Entre utilizar só a placa cimentícia ou a Glass Rock e utilizar o plywood e o USB, eu prefiro pelo menos que utilize o plywood ou USB. Então aqui teria um custo de 356 para 2.6 de resistência térmica. Então, assim, são vários números, eu não vou falar um por um aqui, né, para não ficar mais extenso o vídeo, que ficou bem extenso. Mas pensem nisso, gente, tudo é análise que precisa de ser feita e faça as escolhas corretas. Respeite as fases da sua plano. Tem as fases de planejamento, as fases de definição. E aí, tá fazendo. Então, entenda isso. E aí eu fiz até um comparativo aqui de duas casas, para você entender também que às vezes custos genéricos ajuda quando a gente está comparando dados de obras similares. Obviamente os números vão se aproximar, mas se os dados são de obras muito diferentes, às vezes os números são falsos. Por isso a importância de fazer um levantamento correto. Olha aqui para você entender. Eu tinha um levantamento aqui de duas casas, uma casa térrea, a mesma casa que eu trouxe um outro comparativo, eu não lembro o vídeo exatamente agora, mas uma casa térrea e uma casa sobrado. Uma casa térrea com muita parede, né, pouco esquadria, a casa sobrado tem menos parede porque tem muito esquadria. A casa 1. Espera aí.
tem mais parede, mesmo sendo terra, sendo uma metragem menor de área quadrada da casa, ela tem mais parede. Olha isso. 596,16. Então, um valor de custo da parede externa dela, considerando a Glass Rock aqui, 191 mil. Na verdade, eu vou até parar de dar o exemplo aqui e vou para o Aves. Então, o sistema Aves performa 232 mil. E a casa maior, que tem menos parede, mas tem mais metragem quadrada, 178.409. Então, assim, uma casa maior, com mais metragem de área construída de parede, ela vai ter um custo menor. E aí, quando a gente divide por metro quadrado de construção, olha aqui o custo que gera as paredes para ela, 424,78 por metro quadrado. Agora, a outra casa que tem menos metros quadrados de construção, tem só 167, por área de construção, ela gera um custo de 1.390,83. E aqui é onde a gente fala também que quanto mais vai aumentando o padrão da casa, vai aumentando a área de construção da casa, o steel frame vai sendo mais competitivo. Por esses fatores. Olha a diferença, gente, é quase R$1.000 de metro quadrado de construção de diferença de custo. E aí é o perigo da gente olhar custos superficiais por metro quadrado de construção. Quando a gente faz estudiabilidade, a gente analisa isso, a gente vai analisar o que é parede. Não tem número genérico mais por metro quadrado de construção. Claro que depois a gente pode criar dados aqui, porque se chegar uma situação similar de cada uma dessas casas, a gente pode até utilizar os dados próximos, mas está chegando na sua casa para construir no real ali, é um estudo de viabilidade. É isso que vai te trazer clareza sobre os custos. Mas basicamente é isso. É muita informação, são muitos dados, são muitos números. Não vou passar um por um aqui, senão a gente vai ficar 2 horas aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trago clareza para vocês sobre a importância de respeitar as fases, de fazer projeto, de especificar materiais, de definir aqueles materiais que você quer para sua construção corretamente e aí sim fazer orçamentos para sua obra. Isso é extremamente importante, vai trazer muita clareza para o processo para vocês. Parece que é um investimento maior de cara, mas na verdade é o melhor investimento que você pode fazer e com certeza só da clareza que vai te trazer dos números, de definições que você vai ter para sua casa, é uma economia gigantesca aí. Só de ter os números a gente já consegue se pagar tranquilamente, né, o valor do investimento de fazer um estudo de viabilidade, porque você está com os números em aberto ali, então você pode tomar definições antes do que simplesmente sair gastando durante a sua obra, e aí você está no meio da obra e vai simplesmente gastar e não investir. Aqui você vai trazer um controle para você investir em cada decisão da sua casa. Então espero que você tenha gostado. De novo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que você conhece, que está planejando a construir, para ele entender que um pouco de burocracia é importante para realmente economizar dinheiro na construção. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.